Olá, gente! Estamos de volta para mais uma aula de estudo orientado no novo ensino médio da mediação tecnológica aqui de Rondônia. Isso mesmo, com técnicas, métodos e discutindo algumas orientações para te auxiliar nos seus estudos. Isso mesmo. Nesta aula eu tenho algumas questões, que são alguns exercícios para a gente fazer junto agora, tá? E aí, eu vou pedir para você me acompanhar no slide a partir de agora. Vamos lá? Olha só, agora é a sua vez. Do que consistem os testes práticos? Ai, meu Deus! O nome já está dizendo, né, pessoal? Então, o método teste prático consiste em praticar exercícios para se preparar melhor para uma prova. Prático é praticar, né? Refazer várias vezes, inclusive. Ao estudar para o Enem ou para o vestibular, por exemplo, busque por provas de anos anteriores ou simulados. Na internet você vai encontrar muitos deles, mas também muitos livros. Já vem muitas questões para você fazer e refazer, e refazer e refazer. Ainda mais relacionadas à matemática, à física, à química, algumas questões de genética, né, de biologia, de geografia também, para você praticar. Tudo que você pratica, e quanto mais pratica, tende a gerar maior aprendizado, tá, gente? Porque muitas vezes na primeira vez você não presta atenção em alguns pontos, na segunda vez, na terceira você já fixa melhor. Questão 2. Pessoas têm aptidões diferentes. Quais são algumas das diversas aptidões que podem auxiliar você nos seus estudos? Você pode ter uma delas, duas, três, quatro, todas, né? Vamos relembrar isso aí? A aptidão visual, aprendizado por estímulo recebido visualmente, né? Vídeos, filmes, desenhos coloridos ou não, mapas mentais, eles são visuais também, né? Auditivo, aprendizado pelos estímulos recebidos pelo som. Eu aprendo muito com uma música. Tem pessoas que aprendem inglês ou outra língua ouvindo músicas naquela língua, né? Eu conheço vários jovens, é você assim? Aprendeu muitas palavras e termos em inglês ouvindo músicas em inglês? Ou ouvindo filmes e desenhos animados em inglês? Ouvindo, né? Tem pessoas que aprendem a tocar instrumentos fala assim, aprendi de ouvido, né? Ouvindo o som, a sonoridade, as notas, a melodia, aprende a tocar. Então, se você é assim, você tem esse estímulo auditivo bem aguçado, e isso é bom. Todos são bons, na verdade, né? A leitura é uma aptidão de aprendizado através da leitura que pode se unir ao som auditivo, tá? Se você precisa ler em voz alta. A única coisa é que você não pode ficar lendo em voz alta em todos os lugares. Na sala de aula, se você ficar lendo em voz alta, você vai atrapalhar o colega. A professora fala assim, vamos todos ler a página 52 do livro. Leitura em voz, leitura silenciosa, a professora fala. Então, todo mundo vai ler só na mente, não vai falar o que está lendo. Aí, professora, mas eu só sei ler em voz alta, aí não vai dar certo, você vai ter que também desenvolver leitura em silêncio, né? Porque senão em grupo atrapalha o colega. O método sinestésico é aquele recebido através do movimento do corpo, da dança, do teatro, da encenação, né? De gestos, né? As mímicas. Tem professores que fazem atividades que é muito legal. Eu já fiz isso uma vez, né, nas minhas turmas, que era atividade com mímica. Questão 3. Alguns estudos apontam que relacionar com o cotidiano pode promover o aprendizado. Cotidiano, o que é mesmo, professora? Cotidiano é o dia a dia, né? O teu dia a dia, uma coisa simples, uma coisa que tu relaciona com algo que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer, né? Aproximando do humano, né? Do que acontece realmente. Respostas. É muito difícil aprender coisas isoladas, né? Então, a gente precisa de uma ponte. Então, quando conectamos elas com o nosso cotidiano, criamos essa ponte. O nosso cérebro entende melhor, ó lá, viu? Estou falando do cérebro, né?
ele entende melhor quando há um contexto, pessoal. Então, se houver um contexto, ele vai entender melhor. Então, por isso que nós contamos tantas histórias, né? E os livros trazem as histórias e os contextos daquele acontecimento, né? Nas entrelinhas, nas curiosidades, no início. Olha o livro lá de biologia, que normalmente sempre vem no início do livro, primeiro capítulo, falando da vida dos filósofos. É isso mesmo, dos filósofos, porque muito do estudo das ciências da natureza, da biologia, da física e da química, iniciou com os filósofos, né, gregos, com os pensadores, com Aristóteles e outros, né? Então, sempre vem a história lá, contando a vida deles, onde eles estavam, como é que era naquela época, né? A época da Grécia Antiga, Roma, né? Inclusive do Egito também, algumas situações do estudo da saúde, das ciências, que teve início com esses povos. Então, quando a gente vê essas histórias, relaciona com tem um contexto, a gente aprende e fixa melhor algumas informações, porque vão nos fazer sentido. O professor coloca uma fórmula no quadro. Olha, essa é a fórmula para calcular a parábola não sei do quê. Aí, meu Deus, aí você pergunta o quê para você mesmo? Para que eu quero saber isso? Isso vai ajudar em quê na minha vida? Né? Vamos calcular a velocidade que um trem cruza o outro dentro de um túnel. Aí tu fala, para que eu quero saber isso? Né? Então, se você contextualiza, entende uma história envolvida atrás da informação, e para que aquela fórmula foi utilizada, e para que ela pode ser utilizada, inclusive no teu dia a dia, na tua casa, na tua vida, você tende a aprender mais sobre aquilo. Não é verdade? Depois eu vou contar umas histórias para vocês. Será possível aprender com música? Justifique. Aprender com música é possível, pessoal, viu? Aprender com música pode ser uma excelente opção. O ritmo dos sons estimula a nossa memória. Na internet, pesquisa as paródias, as canções. E você vai ter na mediação tecnológica muitas paródias de matemática, de biologia e de artes. Gente, olha só, aprender é muito bom, né? E quando a gente aprende de verdade, não esquece nunca mais. Às vezes a gente acha que esqueceu, mas quando vem uma situação, uma relação, você lembra daquela informação. E vou falar de mim para você. Quando eu era estudante do ensino médio, nas aulas de química, eu me dedicava pra caramba. E eu entendia algumas coisas, mas não entendia muitas outras, né? Porque vinha aquelas fórmulas no quadro, e eu, para que eu vou usar isso na minha vida? Isso serve para quê, né? Lembra do sistema de Linus Pauling? Você já assistiu? Você já assistiu essas aulas? Você já aprendeu o sistema de Linus Pauling? 1S2, 2S2, 2P6. Aí eu via, e o professor riscava. E eu pensava, o que é isso? Aí os elétrons, os nêutrons, os prótons, o que é esse número em cima? Por que ele está em cima? Por que tem esse maisinho, esse menuzinho, né? Perde elétrons, ganha elétron. Por que ele perde? Por que ele ganha? Camada de valência. Que valência da onde, né? Eu não entendia para que servia aquilo na minha vida. Em nada. Aí quando eu fui para a faculdade, eu fui trabalhar dentro de um laboratório, né, de análises químicas da faculdade, e eu fui fazer aquelas reações com substâncias verdadeiras que eu via e pegava e media e pesava, e não só desenhadas no quadro, em formas. Eu entendi por que faz aquelas misturas, por que aqueles balanceamentos feitos no quadro de química não eram significativos, somente daquela forma, sem contar uma história, um contexto, e falar de cada elemento daquele, né? Ah, se eu misturar água com H2O mais HCl mais H2SO4, aí tinha setinha, né? Vai gerar o quê? Aí o professor vinha riscando o H, com S, com O. Da onde? Mas quando você pega o H2SO4, o ácido fúrico, pega o HCl, o ácido clorídrico, pega a quantidade de água, separa em quantidades, faz as misturas
e ver o produto que vai ser gerado e para que serve fazer aquilo ali, aí você compreende porque você aprendeu o contexto, o significado daquilo. Então eu, prof. Dani, olha aí o desabafo, né, só aprendi química mesmo quando eu fui para a faculdade, porque eu entendi fazendo. Mas isso foi há muito tempo atrás, tá? Agora as aulas de química têm todo um contexto, não é verdade? A professora Sabrina e o professor Almeida tem todo um contexto para aquela fórmula, aquele cálculo ter um significado. Para que serve aquilo? Né? Para que é importante saber sobre isso? E olha que química é importante, tem até a química do nosso dia a dia, nós temos que entender química. Mas bem, essa foi mais uma aula do estudo orientado. Em outro momento nós vamos voltar, teremos mais algumas aulas de orientação de técnicas, métodos e formas diferenciadas de estudar e aprender cada vez mais e melhor, tá bom? Até a próxima aula de estudo orientado, novo ensino médio, mediação tecnológica, Rondônia. Ah, deixa teu comentário e dá uma curtidinha na nossa aula, tá? Tchau, tchau.